Olá pessoal, eu sou Alessandro Mendes e mais uma vez aqui a gente utilizando esse nosso canal para fazer uma comunicação, para interagir, para podermos discutir, para poder analisar. E é com muita satisfação que hoje o nosso tema é, sem sombra de dúvida, um dos temas mais extraordinários, um dos instrumentos utilizados pelo mediador para auxiliar as partes nas suas resolutividades dos seus conflitos. E o nosso tema de hoje é exatamente o diálogo. Muitas pessoas, eles na verdade confundem o que é o diálogo. O diálogo é um instrumento usado pelo mediador para que as partes possam solucionar exatamente os seus conflitos. O mediador, então, utiliza esse canal de comunicação, esse meio de comunicação, para que as partes possam se compreenderem, se entenderem, para que as partes possam dialogar. Mas é muito comum uma certa confusão na nossa mente entre conversação, entre aula, discussão, debate e o diálogo. Existem coisas distintas. Por exemplo, uma conversação é quando nós dois estamos numa conversação informal. É quando nós nos encontramos em uma padaria e de repente você diz como você está, eu digo como eu estou e a partir dali as informações são coloquiais, sem nenhum interesse, porque não existe o conflito ali. As partes só estão se cumprimentando. Isso é uma conversação. Quando nós estamos diante de uma aula, você tem um professor que tem o detentor do conhecimento, ainda que o aluno também seja detentor desse conhecimento, mas você tem um processo de transmissão de conhecimento. Quando isso acontece de forma ida e volta, eu tenho uma aula seguida de um diálogo. Agora, quando você tem um debate é totalmente diferente do diálogo, porque o debate, o que acontece no debate? No debate você tem uma pessoa que, por sua vez, ele se posiciona e, ao se posicionar, espera que o outro também se posicione. E o que na verdade, você quer no debate? Perceber os erros que aquela outra pessoa fez e, no momento que você possa perceber esses erros, você vai utilizar esses erros para fazer um contra-ataque. No debate, você tem pessoas que ganham e pessoas que perdem. No debate, a instrução, o procedimento, a ordem, a regra é exatamente onde ele falhou, para que eu possa pegar suas falhas, para reconstruir o meu discurso com o interesse da persuasão e vencer esse debate. Mas tudo isso é diferente do que nós chamamos de diálogo. O diálogo não existe vencedores e vencidos. No diálogo, você tem, na verdade, pessoas, grupos ou países que eles podem se organizar através de um procedimento do diálogo, tendo como objetivo a transmissão de experiências. O diálogo, ele está ligado diretamente ao momento em que eu, Alessandro, com a minha história, com a minha caminhada, possa dialogar com uma outra pessoa, possa dizer quem eu sou, possa dizer de onde eu vim, possa dizer, na verdade, o que eu construí ao longo da minha caminhada. E, ao mesmo tempo, eu vou ouvir a outra pessoa e nós vamos ter uma troca de experiência. E essa troca de experiência é exatamente o que nós chamamos de diálogo. O diálogo, quando essa troca de experiência ela é salutar, saudável, sabe o que acontece? As partes começam a construir o que a gente chama de empatia. A empatia é eu entender você do jeito que você é e não do jeito que eu gostaria que você fosse. Quando você tem o diálogo, você tem as pessoas vendo uma das outras com um olhar diferenciado. Ah, eu pensei que você fosse assim, mas agora eu percebo que você é uma pessoa diferente. É muito comum, quando nós estamos num procedimento de diálogo, a desconstrução daquilo que uma pessoa tinha do outro, que um grupo tinha do outro e que vários grupos tinham, na verdade, uns contra os outros. O diálogo, ele tem etapas, ele tem partes e ele tem participantes. Além das pessoas envolvidas no diálogo, você tem 3 pessoas fundamentais na construção de um diálogo. O primeiro é o organizador. O organizador do diálogo é aquela pessoa que vai organizar todo o procedimento. É aquela pessoa que vai preparar todo o campo para que o diálogo possa acontecer. Depois você tem o planejador. O planejador é aquela pessoa que imagina todas as etapas do diálogo, desde o momento do marketing para que as pessoas participem do diálogo, a carta convite para que os outros possam se fazer presente no diálogo, até o dia, momento, onde as partes vão sentar,
quais são os locais escolhidos para que esse diálogo possa acontecer. É importante que o local do diálogo ele aconteça totalmente neutro. Neutro não só de lugares específicos, mas de lugares históricos. Muitas vezes você pode construir um diálogo. Imaginemos um diálogo daquelas pessoas vitimadas pela Segunda Guerra Mundial e das pessoas envolvidas como os agressores. Mas de repente, se você bota isso no Museu do Holocausto, o que vai acontecer? Claro que as pessoas vão estar enraizadas de sentimento, claro que as pessoas vão estar enraizadas exatamente de memórias. Então é importante que o planejador ele pense tudo isso num procedimento de diálogo. E por fim, você vai ter o facilitador. O facilitador é aquela pessoa que vai mediar a relação do próprio diálogo. O facilitador é importante que ele conheça o interesse das partes, que ele saiba, na verdade, os seus processos históricos e ele tenha plena convicção do que, na verdade, qual é o conflito que ele vai realmente enfrentar e que ele vai permitir ser ponte na construção exatamente desse processo de comunicação de forma satisfatória. Eu não tenho dúvida nenhuma que tanto eu quanto você poderíamos ter mudado parte de nossas vidas quando, na verdade, pudéssemos ter utilizado o diálogo como instrumento fundamental. E eu faço uma reflexão com você. Quantos conflitos você já se envolveu porque você não utilizou exatamente o diálogo? Quando a gente não utiliza o diálogo, você tem uma via de mão única, você tem uma exposição, mas você não espera o outro lado. Quando a gente não usa o diálogo, você termina sendo meio que individualista. Você acha que o mundo todo vai girar em torno de você. E você acha, às vezes, por detentor do conhecimento, o detentor do poder, a gente termina acreditando que todas as outras pessoas devem concordar com tudo aquilo que a gente diz. O diálogo é fundamental para que a gente possa entender o mundo, olhar para ele e construir as diversidades que nós temos. Certa vez, numa aula de pós-graduação, eu fiz um gesto presente com todos os mediadores lá. E quando eu fui perguntar o que cada um tinha visto, é interessante, cada um eles tinham uma posição diferente, o fato foi o mesmo, todos estavam presentes, o olhar era o mesmo, mas nós somos carregados por aquilo que vivemos. Nós somos carregados, trazidos por aquilo que nós nos construímos, seja as nossas leituras, seja os nossos conceitos familiares, seja as nossas relações pessoais. Portanto, eu vou dizer a você, comece a construir uma relação de diálogo com as pessoas e você verá como a minha vida, como a sua vida ficará bem melhor. Eu sou Alexander Mendes e é um prazer enorme estar aqui mais uma vez dividindo esse espaço com você. Por isso, faz aí, dá um like aí, dá um link aí, participa desse nosso evento e, claro, você tem que também se cadastrar aí se inscrever no nosso site. Grande abraço e a gente se vê. Sucesso na caminhada, claro, com muito diálogo. Grande abraço.